Uma das maiores perguntas que os cristãos fazem hoje é: como descobrir o verdadeiro sentido de um texto bíblico? E por que existem tantas interpretações diferentes das Escrituras? E como saber que eu estou interpretando a Bíblia de forma correta? E muitas interpretações erradas acontecem por quê? Porque as pessoas leem a Bíblia sem entender como ela deve ser interpretada. Algumas pessoas tiram o versículo do seu contexto, outras pessoas elas apoiam as suas ideias dentro do texto e outros simplesmente transformam histórias bíblicas em promessas que o texto nunca disse. E é por isso que eu vou começar aqui no canal uma série chamada Como Interpretar Qualquer Texto Bíblico. E nesta série nós vamos estudar os princípios fundamentais que nos ajudarão a compreender a interpretação das Escrituras. E nós já vamos aqui para o quadro, mas se você não quer perder nenhum episódio dessa série, Como Interpretar Qualquer Texto Bíblico, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, se inscreva agora e ative os sininhos para as notificações e vamos lá então. Queridos, então já chegamos aqui no nosso quadro e é aqui nesse ambiente que nós vamos estudar todas as semanas, episódio por episódio, sobre como interpretar qualquer texto bíblico passo a passo, ok? Queridos, preste muita atenção aqui. Nós estamos aqui, preste atenção nesse texto, a importância da interpretação bíblica. Tem muitos leitores, pregadores, que eles desconhecem a importância de uma interpretação. É por isso que eles não se dão o trabalho de estudar a palavra de Deus, porque para eles isso não é importante. Só que eu quero dar para você alguns motivos aqui da importância de uma interpretação da palavra de Deus. Antes, eu quero dizer uma coisa. Primeiro, você precisa entender que você é um intérprete antes de ser um pregador da palavra de Deus. Não é invertido. Não é que você é um pregador e depois você é um intérprete. Primeiro você é um intérprete, depois um pregador. Primeiro vem a parte da interpretação, só então para depois vir a parte da pregação. Primeiro você vai para o texto como intérprete, primeiro você descobre o que Deus quis no texto, o que o pregador, o que o autor, quis no texto. Depois que você descobre essas informações, só aí então que você vai pregar a palavra de Deus. Você vai ministrar essa palavra. E por que primeiramente você precisa ser um intérprete e depois um pregador? Porque se você interpreta da forma errada, você também vai pregar da forma errada. Se você interpreta da maneira correta, você vai pregar da maneira correta. Tudo aquilo que você prega está relacionado àquilo que você interpretou. É por isso que primeiro você precisa se colocar como intérprete. Porque nós, como pregadores, e eu já vivi isso, a primeira coisa que a gente pensa é no altar. A primeira coisa que a gente pensa é microfone na mão, é falando e as pessoas sentindo a presença de Deus. Só que tudo isso que acontece lá no altar, queridos, é reflexo de tudo isso que nós estamos plantando aqui. Então, primeiramente, você tem que se colocar como intérprete da palavra de Deus. Ponto 2, e não menos importante. Por que é tão importante a interpretação da palavra de Deus? Porque a Bíblia, ela é divina e a Bíblia, ela é humana. Ela é divina e humana ao mesmo tempo. Por que a Bíblia ela é divina? Porque ela foi inspirada por Deus. Ela foi governada por Deus, soprada por Deus. É isso que significa a palavra inspirada. A Bíblia diz que Deus, ele inspirou os homens a escrever isso que nós chamamos de Bíblia hoje. Então Deus governou os homens a escrever a palavra de Deus. Na prática, como que funcionou essa inspiração? Enquanto os homens estavam com uma pena na mão, estavam com uma folha na mão, Deus foi ditando para os homens o que eles deveriam escrever na palavra. Então Deus falava o que eles tinham que escrever e eles escreviam. Deus falava mais do que eles tinham que escrever e eles escreviam. Eles não pensaram, eu acho que eu vou colocar isso daqui, eu acho que eu vou colocar aquilo dali. Não funcionou dessa forma. Deus falou para os homens,
inspirar isso, é soprar no ouvido dos homens o que deveria ser escrito. É governar todo o processo da escrita. Então, primeiro, a Bíblia ela é divina. Por quê? Porque ela foi inspirada por Deus. Segundo, ela é humana também, queridos. Por quê? Porque homens de carne e osso, como eu e você, não mais especiais do que eu e você, eles foram escolhidos para escrever a palavra de Deus, para escrever tudo aquilo que Deus mandou, tudo aquilo que Deus ordenou que fosse escrito. Então, por um lado, por ela ser divina, o que eu preciso fazer? Eu preciso recorrer ao Espírito de Deus, à dependência do Espírito Santo, para que ele venha me auxiliar nessa tarefa da interpretação, no processo da interpretação. Ninguém melhor do que o Espírito Santo para me auxiliar nessa tarefa da interpretação da palavra de Deus. Então eu preciso me recorrer a ele, sabendo que a Bíblia ela é divina. Porém, a Bíblia também ela é humana. E se ela sendo divina, eu preciso recorrer ao Espírito Santo para me ajudar, ela sendo humana, eu preciso recorrer aos estudos. Eu preciso recorrer às ferramentas de interpretação para eu conseguir entender de fato. Por exemplo, o que está na nossa área, que é a área humana, para a gente conseguir estudar? Por exemplo, nós temos aí a questão idiomática. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas. O Espírito Santo, ele não vai descer, queridos, para revelar para você o que significa aquela palavra no grego, o que significa aquela palavra no hebraico, porque isso aí não é tarefa do Espírito Santo. O Espírito Santo não vai descer para revelar para você o que significa aquela gramática, o que significa um contexto cultural. Tudo isso está na nossa alçada. O que é para o Espírito Santo fazer, nós não vamos fazer. Agora, o que é para nós fazermos, o Espírito Santo também não vai entrar. Então, veja aí, um dos pontos importantes para você estudar a palavra de Deus. Segundo ponto, a Bíblia ela não foi escrita no nosso idioma. Parece redundante isso aqui, mas precisa ser dito. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas originais, que é o hebraico, o Antigo Testamento, o aramaico, uma pequena porção, e também o grego, koiné, que nós conhecemos, né, que é o Novo Testamento, o grego comum da época. Logo, olha a necessidade de estudo. Por quê? Porque ela não foi escrita originalmente no meu idioma. Ela foi traduzida para o meu idioma. Então eu preciso entender o idioma original para eu conseguir trazer uma interpretação mais saudável. Quer ver uma das importâncias? Quando você vai pegar Lucas 15 e vai estudar a história do filho pródigo, eu já vi muita gente, muitos pregadores, pregando que o filho pródigo desejou comer lavagem de porcos. Isso é uma mentira, isso é um erro, isso é desconhecer, ok? A língua original das Escrituras. Por quê? Os porcos daquela época, eles não comiam lavagem, eles comiam alfarrobas. Então, no texto do filho pródigo, já existem algumas traduções que traduzem para os dias de hoje comida dos porcos como alfarroba, que é o que está no original no grego. Como que eu soube dessa informação? O Espírito Santo desceu para me revelar? Não. Deus me mostrou? Não. Isso aqui, irmãos, é a minha parte, a parte humana. Eu preciso entender dos originais para eu conseguir ter uma interpretação saudável das Escrituras. Então, quer ver uma outra questão? As Escrituras também, ela foi escrita em um período de 1.500 anos. Em 1.500 anos foi escrita as Escrituras. Então, uma pessoa começou hoje e a palavra só foi fechar mesmo daqui 1.500 anos depois. Pessoas que não conheceram os outros, profetas que não conheceram os outros profetas, e assim sucessivamente. A Bíblia foi escrita por mais de 40 pessoas. E não era 40 pessoas, irmãos, com a mesma condição, vivendo a mesma realidade. Foram mais de 40 pessoas, entre reis, pessoas simples como Pedro, pessoas da alta patente, como Salomão, por exemplo, como Davi,
Então você está entendendo que existe um desafio por detrás de uma interpretação bíblica e que não é só eu chegar no altar e Deus mandou eu falar isso aqui e sem fazer uma análise do texto, sem considerar todas essas questões que eu estou colocando para você. A Bíblia também, irmãos, tem gêneros literários. Fique em paz que tudo isso nós vamos estudar aqui de forma muito profunda. Tem os gêneros literários, tem livros que são poéticos, tem livros que são proféticos, tem livros que são históricos, como o livro de Atos, por exemplo, no Novo Testamento. Você entende? Então, eu preciso entender tudo isso. Eu preciso compreender todas essas questões. A Bíblia não é um livro qualquer, irmãos, que você pega de apenas um autor e vai ler, e vai estudar, e vai fazer da maneira que nós queremos, não, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Você precisa entender, primeiramente, a importância da interpretação da palavra de Deus. Agora imagine, eu vou pegar tudo isso aqui, eu vou desconsiderar, na verdade, tudo isso aqui e vou para o altar pregar a palavra de Deus, irmãos. O que vai virar isso? Onde nós vamos chegar? Então, primeira coisa, entenda que é importante você estudar, interpretar as Escrituras de Deus da forma correta, ok? Segundo ponto que eu quero destacar aqui, não menos importante. Como que eu faço então, professor, para eu conseguir interpretar da forma correta, estudar o contexto histórico, estudar o contexto cultural? Eu já entendi tudo isso, a importância disso tudo. Agora, como que eu estudo isso tudo então? Nós vamos usar duas ferramentas extremamente importantes, que é, primeiramente, a hermenêutica e, segundo, a exegese bíblica. Esses termos podem parecer um pouco difícil agora, complexo, mas na verdade não é, irmãos. A hermenêutica e a exegese são apenas ferramentas de interpretações. Então, para eu entender um texto bíblico, para eu conseguir encontrar o significado original, o sentido verdadeiro no texto bíblico, não tem como eu descobrir sem fazer uma hermenêutica e sem fazer uma exegese. O que seria a hermenêutica? A hermenêutica, ela é a disciplina que estuda as regras de interpretação. É como se na área da interpretação a hermenêutica fosse a parte teórica, como diz William Clay no seu livro Introdução à Interpretação Bíblica. A hermenêutica, ela é a parte teórica da interpretação. É a hermenêutica que vai trazer para você, é a hermenêutica que vai mostrar para você quais são as regras de interpretação. E nós vamos ver isso aqui na próxima aula agora de forma mais profunda. Nós vamos aprofundar na hermenêutica. Então veja bem, a hermenêutica, ela vai fornecer para você regras de interpretação. Por exemplo, eu não acabei de falar que Lucas 15, o filho pródigo não desejou comer lavagem? Como que eu descobri isso? Primeiro fazendo uma análise do grego, né? Eu descobri que ele não desejou comer lavagem porque o que está escrito no grego lá é alfarrobas que ele desejou comer e não lavagem. Então, como que eu descobri isso? Por meio do idioma, estudando o idioma. Quem me ensinou essas regras foi a hermenêutica. É a hermenêutica que diz para mim, olha, você quer interpretar esse texto de forma correta? Então você vai ter que ir para a questão linguística dele. Você vai ter que estudar o idioma original para você conseguir chegar a uma interpretação. Então, a hermenêutica, o que ela faz? Qual é o papel dela? É fornecer as regras de interpretação. Quais regras são essas? Essas iremos aprender no nosso próximo episódio. Porém, nós podemos adiantar algumas coisas. Contexto cultural, né? A Bíblia foi escrita em uma outra cultura. Contexto linguístico, ele vai te ensinar como fazer uma análise do contexto linguístico, que é o hebraico, o grego, o aramaico, língua original que foi escrita a palavra de Deus. Nós temos aí o contexto histórico, nós temos contexto religioso, cultural e outras regras que nós vamos usar no decorrer desse episódio para conseguirmos interpretar a palavra de Deus. Então, para você conseguir entender a palavra de Deus, primeiro você precisa aprender as regras da interpretação. Irmãos, você não vai conseguir interpretar a palavra de Deus, descobrir o seu sentido original apenas
apenas lendo a palavra de Deus. É necessário você estudar. Então é um processo. Primeiro, você estuda a palavra de Deus, descobre o sentido original da palavra de Deus, só para depois então você conseguir pregar a palavra de Deus. Então, primeira coisa que nós vamos aprender um pouco sobre hermenêutica, que é a ferramenta de interpretação bíblica. E eu disse que são duas. Depois nós vamos aprender um pouco sobre a exegese bíblica, que também é outra ferramenta de interpretação. Segundo Klein, se a hermenêutica é a parte teórica da interpretação, a exegese é a parte prática da interpretação. Então nós vamos aplicar todas as regras da hermenêutica que nós aprendemos fazendo uma exegese do texto. O que é exegese? É extrair do texto o seu sentido original. É fazer uma investigação no texto de forma muito detalhada para conseguirmos chegar ao sentido original daquele texto ali, ok? Então, para nós conseguirmos interpretar o texto de forma correta, para nós conseguirmos chegarmos ao entendimento do sentido original do texto, precisamos de duas ferramentas, que é a exegese e também a hermenêutica bíblica. Agora, então, nós temos aqui pelo menos, irmãos, 3 pilares que nós vamos trabalhar durante todo o nosso episódio, toda a nossa série, para conseguirmos interpretar de fato. E fiquem em paz que nós vamos pegar um texto e vamos trabalhar com ele durante todo o nosso episódio, ok? Então vamos lá então, são 3 pilares para nós fazermos uma interpretação saudável, ok? Então quais são esses 3 pilares da interpretação? Primeiro, a hermenêutica, que é o que nós vamos trabalhar no próximo vídeo. Segundo pilar é a exegese, que vamos ter uma aula só de exegese bíblica aqui também. E o terceiro pilar, que eu não falei, é o pilar da aplicação. Então veja bem, primeiro eu entendo as regras da interpretação, ou seja, primeiro eu aprendo como interpretar, que é a hermenêutica. Segundo, eu vou para a prática na interpretação, que é a exegese bíblica. Eu vou aplicar todas as regras da hermenêutica, eu vou extrair do texto o seu sentido original. Depois que eu fizer essas duas coisas, eu vou estar com algumas informações em mãos. Por último, o que é que nós vamos trabalhar? O processo da aplicação. É mostrar como trazer aquilo que eu aprendi, que eu extraí do texto bíblico, depois de uma hermenêutica, uma exegese, é mostrar como trazer isso para os dias de hoje. Como aplicar isso na vida das pessoas. Então, o nosso processo aqui, da nossa série, do nosso episódio, vai funcionar assim. Primeiro, nós vamos aprender sobre a ferramenta. Depois, nós vamos ir para a prática interpretando um texto. E depois, nós vamos fazer aplicações desse texto. Trazer esse texto antigo para os dias de hoje. Ok? Então, esses aí são os 3 pilares da interpretação. Eu já falei como que vai ser o processo. Processo primeiro, entender. Entender a ferramenta. O que é a hermenêutica? O que ela faz? Quais são as regras? Aprender. Tá, irmãos? Irmãos, nós temos que sair do raso. Nós precisamos sair do 2 passinhos, 3 passinhos. Nós precisamos avançar, seja você iniciante ou seja você mais experiente. Nós temos que sair do leite e ir para as questões mais importantes em uma pregação, porque senão você vai ficar a vida inteira, irmãos, sabotando, a vida inteira enxugando gelo, e você não vai crescer ministerialmente. E aqui, esses termos aqui podem parecer termos difíceis, mas são extremamente fáceis. Você vai ver que na prática é muito fácil fazer tudo isso aqui. Então o processo é, primeiro eu entendo como usar a hermenêutica, primeiro eu entendo a ferramenta, como usar essa ferramenta. Segundo pilar, que é a segunda parte do processo, eu vou para a prática, eu vou interpretar, usando de fato agora a ferramenta. Lá primeiro eu aprendi, agora eu vou usar ela na prática. E por último eu vou fazer as aplicações aí da ferramenta, ok? Então, nós precisamos aí, para evitarmos os erros em uma interpretação bíblica, nós precisamos usar esses 3 pilares
extremamente importante aí, ok? Então, irmãos, o vídeo de hoje ele foi para abrir essa série, tá? Eu tô muito animado para essa série. Eu espero que você compartilhe esse vídeo com muitas pessoas. Eu espero que você curta esse vídeo. Deixa o seu comentário aqui, o que você achou já dessa primeira aula aqui. E na próxima aula, nós vamos entrar de cabeça aprendendo a fazer uma hermenêutica. Nós vamos entender de fato o que é uma hermenêutica. Quais são as regras da hermenêutica, para depois nós começarmos a aplicar isso então aí na interpretação do texto bíblico. Queridos, nós chegamos já no fim do nosso episódio de como interpretar a palavra de Deus em qualquer texto passo a passo. E se você deseja aprender mais e mais a interpretar a palavra de Deus, não deixe primeiramente de se inscrever nesse canal, ative o sininho para as notificações e deixe um comentário aqui se essa abertura ela já foi relevante para o seu ministério. Até mais e eu te aguardo no próximo vídeo. Até mais!